Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam saudáveis e levando a vida, né? Da forma com as dificuldades que nós encontramos hoje, mas espero que todos estejam caminhando. Hoje, na nossa exposição, nós falaremos um pouco sobre o Poder Judiciário brasileiro, sobre a complexidade que o brasileiro comum ele percebe que existe tanta dificuldade na compreensão do sistema judiciário brasileiro. É bem normal isso acontecer, porque nós sabemos que que existem particularidades que a gente que é da área que a gente tem que ter um certo domínio sobre isso, né? Então, e nada melhor do que o atual contexto para trazer fatos e exemplos para a gente, para intrigar o nosso raciocínio sobre o Poder Judiciário e para fazer com que a gente reflita, né, sobre algumas questões. Então, quando formos falar sobre o Poder Judiciário brasileiro, e é importante que vocês tenham isso em mente e que vocês acessem também posteriormente a Constituição, é importante que vocês conheçam o artigo, dos artigos 92 a 126, que neles fazem a descrição são feitas dessas particularidades do sistema judiciário. Então, nós começamos com as nossas cortes supremas. Por exemplo, o STF, o Supremo Tribunal Federal, e o STJ, Superior Tribunal de Justiça. Qual é a principal função do STF? Ele tem algumas funções. Tem as funções essenciais do STF. Nós sabemos que ele é o guardião da nossa Constituição, né? Ele é importante por isso. Qualquer norma que desrespeite a Constituição, o STF ele pode ser acionado e aquela norma ser questionada. Já o STJ, ele é importante para análise das normas infraconstitucionais, certo? Ele é responsável por interpretar essas normas infraconstitucionais. E é isso, e para isso fazer com que o nosso sistema, as nossas normas, se encontrem de uma forma organizada em todo o território, certo? O sistema judiciário brasileiro, como que ele funciona? Nós sabemos que a União, os estados, o Distrito Federal e os territórios, eles têm as suas normas constitucionais. Então funciona em toda o sistema judiciário brasileiro, por meio dos seus órgãos, eles atuam nos seus entes da administração pública, exceto nos municípios, né? No campo do Poder Judiciário da União, nós temos a Justiça Federal e nós temos juizados especiais. O que são esses juizados especiais? Os juizados especiais federais são aqueles que tratam de coisas mais simples. No âmbito estadual, nós também temos juizados especiais. Vamos supor, são causas simples e que dispendiam valores econômicos pequenos também, se a gente for comparar com outras questões, né, com outros valores. E temos também a justiça especial, mas é essa que eu quero chamar a maior atenção de vocês. A justiça especial, lógico, ela é especializada e diz respeito a questões relacionadas à justiça do trabalho, à justiça eleitoral e à justiça militar. Esses são essa parte da justiça é o que nós entendemos como justiça especial, certo? Por quê? Porque o que trata a justiça federal, nós entendemos como justiça comum. Agora, o que trata trabalho, o que trata questões eleitorais, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente agora, eles têm algumas particularidades e por essas particularidades elas são entendidas como justiça especializada. No que tange à justiça estadual, nós temos também juizados cíveis
e criminais, né? E que é de competência dos 27 estados e do Distrito Federal, se organizar o Poder Judiciário no âmbito do Estado. Então você vai ter a questão da primeira instância, né, das decisões monocráticas de um único juiz, e quando você precisa acionar uma segunda instância, quem é competente para isso é um tribunal de justiça, certo? Então, tanto a justiça, o que tange na justiça, que dá aquela característica de especialidade, justiça especial, justiça não, juizados especiais, diz respeito, então, tanto no âmbito federal como no âmbito estadual, questões relacionadas à causa de menor potencial, né, ofensivo, e causas de pequeno valor econômico. Então memorizem isso, tá bom? Tanto no âmbito federal como no âmbito estadual. Por exemplo, vamos entender uma questão aqui. Geralmente, todos os processos, via de regra, tá? Todos os processos se originam na primeira instância, ok? A gente sabe disso. Ocorre na primeira instância, o juiz decide, se a decisão for contrária ao seu interesse, você provoca uma segunda instância, você entra com recurso à segunda instância. Mas, via de regra, todo processo é assim, segue esse percurso, primeira e segunda instância? Não, não. Por que não? Existem processos que eles se originam já nessas cortes, na Corte Suprema, no STF, por exemplo. Professor, mas qual que é a característica de um processo para que ele se origine já em uma Corte Suprema? É simples. Essas Cortes Supremas, elas têm algumas competências. O STF, por exemplo, ele tem a competência para julgar parlamentares federais, ministros, presidente da República, entre outras várias autoridades, certo? Por exemplo, a Lava Jato. Ela já surgiu, a Operação Lava Jato, ela já surgiu na Corte Suprema, no STF. Por quê? Porque as figuras que estavam envolvidas não eram figuras comuns, eram figuras que tinham funções políticas. Então, para isso, essa corte ela é responsável. Quando se diz respeito a governadores, né, a processar e julgar governadores, por exemplo, aí você já recorre ao STJ, certo? Essa é uma das competências dele. No que tange à Justiça da União, vamos falar melhor agora sobre a Justiça Federal, tá? A Justiça da União, ela compreende a Justiça Federal. O que é a Justiça Federal, professor? Ela vai desde juízes federais, lá na primeira instância, como os tribunais regionais federais, aqueles TRFs, aí você vai ver primeira região, segunda região, terceira região, e aí tem várias regiões, porque ele é fragmentado, ele é organizado por regional, certo? E cabe a ele processar e julgar crimes políticos, infrações penais praticadas contra bens e serviços da administração pública, do interesse da União. Compete a ele também, esse tribunal, a Justiça Federal, analisar, processar, julgar questões referentes a estados estrangeiros, né? A questões indígenas, a questões relacionadas a direitos humanos. Então, esse Tribunal Federal, não, essa Justiça Federal, né, Tribunal Federal, não, essa Justiça Federal, vamos pegar ela na sua integralidade, tudo que diz respeito à Justiça Federal, ela tem essas competências. Professor, mas até questões indígenas? Sim, as questões indígenas são de competência dessa Justiça Federal, direitos humanos também, certo? No que tange a Justiça do Trabalho, que agora é aquela justiça especializada, que também de competência da União, nós temos
lá na primeira instância também, a Justiça do Trabalho. Depois nós temos tribunal que tem competência para analisar questões referentes ao trabalho, como o TRT. Depois nós temos o Tribunal Superior do Trabalho, que é o TST, onde se encontram os ministros. Então nós temos uma organização escalonada. Mas olha só, se eu entro na Justiça do Trabalho na primeira instância e eu perco, eu vou recorrer, logicamente, a um tribunal regional. Ou seja, primeira instância perdi. Qual que é a lógica que eu sigo? Às vezes você vê muitas aulas de cursinho, onde os professores eles apresentam todo um organograma demonstrando como é que é essa organização da justiça. Desde o que a gente entende pelas primeiras instâncias até a Corte Suprema. Então, logicamente, se você entrou num tribunal, na Justiça do Trabalho e você teve a sua decisão não saiu ao contento aquilo que você esperava, você vai recorrer aonde? No Tribunal Regional do Trabalho, que entende como segunda instância. Uma coisa é clara, a justiça brasileira é entendida como duas instâncias, certo? Desculpem. E isso também diz respeito à justiça eleitoral. A justiça eleitoral você vai, tem o juiz eleitoral, aquilo da primeira instância, é uma justiça especializada também, né? Trata só de questões eleitorais. Qualquer movimentação que você faz e você a decisão na primeira instância não fique satisfatória a você, você vai recorrer a um TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral. Mas quais são as competências desse Tribunal Eleitoral? Lembrando, você tem a Justiça Eleitoral Inicial, o Tribunal Regional Eleitoral, tem o Tribunal Superior Eleitoral, onde os juízes eleitorais ficam, né, à disposição da União. Os artigos que tratam dessa questão do Tribunal Eleitoral, do 118 ao 121 da Constituição. Mas vamos lá, quais são as principais competências desse tribunal? São muitas. Primeiro, proteger a questão do voto direto, secreto, né, dos cidadãos brasileiros. A essa justiça eleitoral compete zelar por esse princípio, que ele é bastante importante para o direito brasileiro. Cabe também analisar, processar, julgar os processos referentes à impugnação de candidatura, impugnação de mandato eletivo. Essas questões todas são de competência desses tribunais. E até o ponto de diplomar o candidato, né, quando eleito, quem tem a competência de diplomar é esse tribunal. Então ele tem uma função bem importante nessa configuração que nós conhecemos. E temos também, para encerrar essa parte de tribunais especiais, que essa é a justiça especial que a gente está falando, temos a justiça militar, que é a mesma, funciona da mesma forma, desde a justiça militar inicial, aquela da primeira instância, ao tribunal, até o Superior Tribunal Militar. Então segue toda essa escalonação, certo? Esses tribunais, então, essa justiça que nós trabalhamos, referentes à justiça federal, que é uma justiça comum, beleza? Trata de coisas comuns, coisas mais, não vou dizer simples, até porque a demanda deles é muito maior do que a da justiça especializada, certo? Professor, mas recorda pra gente o que é justiça especializada, então? Justiça do trabalho, justiça eleitoral e a justiça militar. Isso é o que se entende de justiça especializada. No âmbito estadual, você tem a justiça estadual, né, composta por juízes, lá de primeira instância, e nós temos os desembargadores, que estão disponíveis no Tribunal de Justiça, que representa, então, a segunda instância, ok? Então, com isso, pessoal, nós fazemos uma alusão àquilo
que é a nossa organização da justiça brasileira. Nós temos também um órgão que ele é bem interessante e que vale a pena dar uma analisada depois, que é o Conselho Nacional de Justiça, que é o CNJ, que é um órgão criado, vamos dizer, 2004, é recente, né? Vamos dizer assim que ele é recente. Ele tem sua importância fundamental no Estado brasileiro. E por que ele tem assim, por que ele é importante? Por que eu considero ele importante? Porque a ele compete a análise de todo o sistema judiciário brasileiro. Ou seja, o CNJ ele tem uma função, ele desempenha uma função atípica do Poder Judiciário bastante importante. Como que é isso, professor? Uma função atípica. Essa parte de planejamento estratégico da justiça, ele identifica onde são os gargalos da justiça para implementar ações, né, o planejamento estratégico, para implementar ações que beneficiem o Poder Judiciário. Ou seja, ele vai fazer levantamentos estatísticos percebendo quais são os principais problemas, os principais gargalos da justiça brasileira. E a partir disso, ele começa a produzir ações para que aqueles gargalos, aqueles problemas sejam sanados, ok? Então, pessoal, do artigo 92 ao 106 da Constituição Brasileira, vocês vão encontrar essa descrição sobre o sistema judiciário brasileiro, tá bom? Então, por hora é isso. Um grande abraço e até a próxima fala.